Olá, alunos, tudo bem? Professor Caio de volta. Primeira parte da aula de segunda-feira já está no sistema, já está lá no Drive, já está no YouTube, já está no grupo de alunos. A gente falou sobre competência, lembra? Falamos sobre sujeitos e aí a gente falou agora sobre competência. Perfeito. Fomos para o intervalo, tomamos aquele café, comemos aquele pão de queijo, conversamos com os coleguinhas no corredor, tiramos dúvida no intervalo com o professor, voltamos agora. Vamos supor, eu estou fazendo como se a gente estivesse em sala de aula mesmo. Primeira parte começou 8h30, 8h40, porque alguns alunos chegaram atrasados, a gente estava trocando aquela ideia. Segunda parte agora está começando como se fosse 10 horas, 10h15, 10h10, como a gente sempre faz, aquele intervalinho de 15 minutos, segunda de manhã, começo de semana, a gente está engrenando ainda. Então, voltamos do intervalo. Professor, qual o tópico? Responsabilidade patrimonial. Esse tema, ele é fundamental. E aí a gente já está no nosso plano de aula para a aula 5. Né? Na verdade, a aula 4, no plano de aula que eu tenho, é o plano de aula 5. Como o meu quadro, vocês podem perceber, não é o quadro igual que a gente tem em sala de aula, que eu vou escrevendo pra caramba, porque eu tenho espaço, eu não tenho muito espaço aqui. Então, eu coloquei só o assunto maior da aula, né, o título maior, que é responsabilidade patrimonial, mas no ambiente do aluno, se você acessar, e eu fiz isso para te facilitar, aluno. Eu coloquei no sistema qual é o nosso plano de aula. Então ali você vai ter tópico por tópico para você saber do que a gente vai falar. Eu vou falar tópico por tópico e a gente vai trabalhar em cima dessa responsabilização patrimonial na aula de hoje, tá? Então, se você está com o plano de aula que está lá no sistema, é semana 5, plano de aula, tópico 4, responsabilidade patrimonial. Então, a gente vai falar sobre isso, que é o que está no plano de aula de hoje. E uma coisa muito importante que vocês precisam entender é, na responsabilidade patrimonial, como é que esse devedor, como é que esse executado ele vai responder com relação a essa execução ou esse cumprimento de sentença? Olha que interessante. Muito antigamente, e aí eu posso te dar vários nomes de filmes aqui para você ver como é que era feito, né, essa execução, a pessoa respondia muitas das vezes não só com patrimônio, ela respondia às vezes com o seu próprio corpo com relação a essa execução. Hoje, com o avanço, né, das nossas democracias, da nossa legislação, com o avanço de várias situações que nós temos hoje, e vocês estudaram isso em ciência política, introdução ao direito, em diversas matérias nos períodos iniciais e também em teoria geral do processo, lembrando, para a execução fundamental, teoria geral do processo, processo de conhecimento. Sem essas disciplinas, vai mal, mas a gente está aqui exatamente para que você não vá mal, para que você saiba a matéria, para que você tenha todo o conhecimento necessário para ser um bom operador do direito na sua formatura, assim que você formar e passar num concurso ou for atuar na advocacia privada, né? Então, como que esse executado ele responde? Olha que interessante. Dentro do direito, nós temos uma frase que é muito usada, que é a seguinte: toda execução é real e não pessoal. Olha como é que meu quadro é pequeno. Eu coloco uma frase e já ocupei metade do quadro. Mas tudo bem, vamos lá. Se for o caso, a gente apaga e começa numa segunda parte da aula de responsabilidade patrimonial. Olha só. O que é importante a gente entender aqui? No direito, quando você tem essa obrigação, essa responsabilidade, o fato desta execução ser real e não pessoal,
quer dizer que ele vai pagar com o quê? Ele vai pagar com os seus bens. Ou seja, dinheiro, imóveis, carro, lancha, avião, móveis e uma série de outras possibilidades de você ter esta responsabilização patrimonial. Meus amigos, não pode de nenhuma forma o devedor, e nós vimos isso nos princípios da execução, e é muito importante que a gente tenha essa informação, né, que a gente lembre sempre disso, não pode responder com o seu corpo o devedor. E aí um exemplo clássico de um filme que a gente pode até como sugestão para que você assista, eu acredito que esteja disponível também no YouTube esse filme, que se chama O Mercador de Veneza. O Mercador de Veneza se passa há muitos anos atrás, eu não vou saber precisar agora o ano que o filme é passado. É uma obra de Shakespeare, então é um filme bem clássico mesmo, onde um rapaz apaixonado por uma mulher, ele toma um empréstimo de um agiota, vamos dizer assim. Não é bem um agiota, é uma pessoa de posses que empresta dinheiro a juros. No contrato que ele assina com essa pessoa, ele coloca um terceiro como seu fiador. Eu estou trazendo isso para o nosso direito atual. No filme são outros elementos. Ele não paga. Esse rapaz, que é o fiador dele, não tem dinheiro. Como se executa essa dívida? Simples. Eu quero o coração do fiador. Ou seja, o fiador, né, o terceiro, deveria responder com a sua própria carne com aquela dívida. Isso já aconteceu em outras civilizações, em outras épocas. Hoje não mais. Hoje a execução ela é patrimonial. E de que forma patrimonial? Simples. Ela é patrimonial com relação à obrigação e ela é patrimonial com relação à responsabilidade. Ou seja, você terá uma execução real do patrimônio, do bem, e aí a gente tem essa questão, mas não de forma pessoal. E aí você deve estar pensando assim, mas professor, não tem exceção? Você tem uma exceção. Qual é a exceção? É o débito de quê? Você já deve ter respondido aí. O débito de alimentos. Previsto aonde? No artigo 528 do Código de Processo Civil. O débito de alimentos, caso o devedor não pague, ele pode ficar preso no sistema prisional de 30 a 90 dias. Ou seja, nesse caso, e é o único caso, é a única exceção, o devedor ele paga, e não é paga porque a dívida continua lá existente, ele não vai de forma alguma encerrar essa dívida, não tem como encerrar, por óbvio não tem, mas de alguma forma ele será coagido, sancionado, estando num regime prisional, para que ele pague aquele débito. Então olha que interessante, toda execução é real, salvo a alimentar. Por quê? No débito de alimentos você está deixando um terceiro, seu filho, seu pai ou quem quer que seja que precise de alimentos, e essas questões são trabalhadas na aula de Direito de Família, no NPJ de Civil A e Civil B, e aí na instituição tem bons professores nessas matérias que vão poder trabalhar isso com vocês muito a fundo. Vocês vão trabalhar essa situação. Por quê? Porque
você está tirando alimento, a saúde de alguém, porque essa pessoa não terá condições de garantir a sua subsistência. Olha que loucura. Como é que você vai garantir a subsistência de um filho, de um pai, se você não ajuda no custeio dos seus gastos? Saúde, ainda mais agora, falando em questões de coronavírus, algumas pessoas não estão trabalhando, né, e etc. Como é que você vai fazer isso? Então é muito importante que você entenda que a responsabilidade patrimonial ela é real, não é pessoal, tá aqui. Só que o débito de alimentos, esse sim, você pode responder não só com real, mas também você pode ser levado ao sistema prisional de 30 a 90 dias para que você cumpra as suas obrigações. Aqui tem um ponto, e é um ponto fundamental. Esse devedor, essa prisão desse devedor de alimentos, ela é benéfica ou ela é maléfica para essa pessoa? Por quê? Se essa pessoa fica presa 90 dias, como é que ela vai pagar esses 3 meses, esses 90 dias que ela está presa? Há uma discussão muito grande na doutrina e na jurisprudência com relação a essa prisão. Já orientei, inclusive, alunos de TCC na instituição que trabalharam com os benefícios, mas outros trabalharam com os malefícios. Então é muito importante o seguinte, entender se é bom ou se é ruim, para que isso não seja feito como? Sem critério e de qualquer forma. E aí você deve estar se perguntando, professor, legal, mas e na prática? Na prática, todos os bens presentes e futuros do devedor, eles estão sujeitos à responsabilização. Professor, onde que está isso que eu quero dar uma lida? Beleza. Lembrando, eu já coloquei um artigo sobre isso no ambiente do aluno. Não satisfeito, o artigo que vocês podem verificar é o artigo 789 do CPC. Nesse artigo, você vai ter lá discriminado qual é a responsabilização patrimonial do devedor. Então isso é muito importante, tá? E isso que eu quero que vocês entendam. A responsabilidade primária, como está previsto no ambiente do aluno, no plano de aula, no cronograma de aula, né, que eu coloquei lá para vocês, a responsabilidade primária sempre é do bem. Sempre é do bem presente e do bem futuro, que é o que está lá no 4.1, responsabilidade patrimonial primária, os bens do devedor. Então, por hoje, por esse momento, a gente vai trabalhar até aqui, responsabilidade patrimonial primária. Depois a gente vai falar sobre os outros pontos, porque ali tem pontos muito importantes para que a gente possa trabalhar. Mas fiquem com essa ideia. Mais uma vez, estou à disposição, já coloquei os meus contatos no primeiro vídeo. Qualquer